Boa noite. Nós queremos engrandecer a Deus e agradecê-lo por mais um culto que nós apresentamos ao Senhor, mais um culto que nós oferecemos a Deus. E esse culto, especialmente para mim e para minha esposa, tem um valor especial, tem um valor um pouco melhor, mais significativo. Porque nesta semana eu e minha esposa completamos 14 anos de casados. Então nós queremos dedicar esse culto em louvor, em ação de graças a Deus por esses 14 anos que Ele nos permitiu estarmos juntos. Eu quero começar esse culto adorando e agradecendo a Deus pela vida, pela dádiva do Senhor que Ele nos tem concedido, de estarmos vivos, de podermos adorar e expressar a nossa gratidão. Então eu quero convidá-los, onde quer que vocês estejam neste momento, a fechar os olhos por alguns instantes e a elevar a Deus os pensamentos, adorando e orando ao Senhor. Vamos falar com Ele. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Especialmente, Pai, pela vida que o Senhor nos dá e pelo privilégio que temos, ó Senhor, de andar contigo, de caminhar com o Senhor, de conhecer o Senhor, de sermos, ó Pai, parte da Tua própria família. Muito obrigado, Senhor. Também quero expressar a Ti a minha gratidão, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida e na vida da minha esposa nestes 14 anos que o Senhor nos tem dado de casamento, ó Pai. Eu quero pedir a Deus que o Senhor continue abençoando, não só a nós, a minha esposa, mas a toda a igreja, a todos os irmãos e irmãs que permanecem, Senhor, fiéis e firmes, ó Deus, neste propósito, que louvam ao Senhor, que adoram ao Senhor e que querem, Senhor, nesta noite expressar a Ti um culto de ação de graças como nós estamos fazendo. Eu quero pedir também, Senhor, que o Senhor nos abençoe, Pai, em tudo que fizermos neste culto. Que tudo que for feito aqui nesta noite possa ser direcionado por Ti, possa ser orientado pelo Senhor e possa ser também, ó Deus, elevado a Ti, Pai, como nossa expressão de gratidão e adoração. Nós oramos, nós agradecemos e louvamos ao Senhor por tudo isso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler um texto com vocês que está no livro de Salmos, mais especificamente no Salmo 92, porque ele tem uma palavra interessante para nós nesta noite. Então eu queria convidá-los a abrir a Bíblia, e especialmente no Salmo 92 para a nossa leitura e meditação. Diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Tuas obras, os Teus pensamentos, que profundos! O inepto não compreende, e o estulto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, Tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor,
para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. O salmista nos ensina e nos mostra que é bom louvarmos ao Senhor. É bom expressarmos a nossa adoração com instrumentos, com vozes, com o nosso fôlego. E é isso que nós faremos agora. Nós vamos adorar a Deus nesta noite. Mas antes nós ainda faremos mais uma oração, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos elevar a Deus os nossos pensamentos. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Pai, por Tua bondade, misericórdia e graça. Quero agradecer, Senhor Deus, pela presença do Senhor aqui neste lugar. Te agradecemos também, ó Deus, pelos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor, neste momento, ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus, e compartilhando deste culto. Ó Deus, eu quero agradecer por todos aqueles que estão conectados neste momento, adorando ao Senhor ou assistindo a este culto. Eu peço que a Tua palavra possa falar em cada coração de uma maneira especial e poderosa. Mas também te peço, Senhor Deus, que a Tua graça possa repousar sobre nós, ó Deus, movendo-nos para que tudo o que nós fizermos seja para a honra e a glória do Senhor. Te agradecemos mais uma vez, pedimos a Tua bênção sobre o Ministério de Louvor, que está aqui conosco nesta noite, nos auxiliando, e pedimos que o Senhor nos abençoe também neste momento. Oramos agradecidos a Ti por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor da igreja. Boa noite, irmãos. Mais uma semana estamos aqui na presença do nosso Deus. E passando agora para o momento de louvor, eu vou estar lendo o Salmo 96, ele diz assim: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E para começar, a gente vai estar cantando o hino Santo Espírito, que diz, que pede ao Senhor que Ele se faça presente nesse lugar. E não importa onde você esteja, não somente fale para o Senhor que Ele é bem-vindo, mas diga a Ele que Ele é essencial, que você precisa dEle no lugar que você está. Convide o Senhor e diga que mais que ser bem-vindo, Ele é desejado. Esperança viva.
quando a gente passa por um momento difícil, quando a gente passa por uma tempestade, e quando a gente não é solucionado imediatamente, a gente tende a pensar que Deus nos esqueceu ou que Ele não se preocupa mais com a gente. Mas que quando a gente passar por uma tempestade, que a gente não se desespere e jogue as coisas para trás, para cima, achando que acabou, mas que a gente se lembre que dentro da nossa vida, dentro do nosso barco, existe um Deus que nunca perde o controle. E Ele é a cura, Ele é a salvação, Ele é tudo que a gente precisa. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo
Jesus, nós precisamos de Ti, Jesus, muito mais do que o ar que a gente respira, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos deixou faltar nada, Jesus, e muito obrigado pela Tua presença, Pai. Nós queremos Te engrandecer, ó Pai, com todo o nosso ser, Jesus. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue se fazendo presente, ó Pai, no prolongar desse culto, Jesus. E que o Senhor, ó Pai, use o Teu Filho Celso, ó Pai. Que o Senhor, Jesus, fale através dele, Jesus. E que nós possamos, ó Pai, receber a Tua palavra, Jesus, de coração aberto, Jesus. Muito obrigado, ó Pai, por tudo, ó Pai, que o Senhor fez e faz, ó Pai. Nós queremos também, ó Pai, Te pedir perdão pelas vezes que nós erramos contra Ti, Jesus, que nós pecamos contra o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme o nosso coração, Jesus, e que nós possamos, ó Pai, viver uma vida de santidade com o Senhor. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que esse louvor seja a nossa expressão de adoração a Deus. Que seja parte do nosso culto ao Senhor. Porque, de fato, o culto que apresentamos a Deus, ele não se resume somente a esse tempo que nós dedicamos quando estamos na igreja ou quando nós estamos reunidos com esse propósito. O culto ao Senhor é a vida dedicada a Ele. É toda a nossa vida dedicada a Ele. Como a Ludmila falou agora há pouco, uma das coisas que precisamos fazer quando estamos adorando ao Senhor é confessar a Ele os nossos pecados. É dizer a Ele o quanto nós somos falhos e imperfeitos, dizer a Ele o que nós fizemos de errado e pedir que Ele seja generoso e misericordioso conosco, porque de fato Ele é. E esta é a promessa dele. O apóstolo João, escrevendo na sua carta, ele diz que nós podemos nos aproximar de Deus confiantes na misericórdia dele, podemos confiar que ele é perdoador e ele agirá assim conosco. Nós precisamos apenas confiar no Senhor, como nós faremos nesta noite. Mas eu queria também orar ao Senhor, pedindo a bênção dele sobre a mensagem que estará sendo ministrada nesta noite. Eu quero pedir que os irmãos estejam consagrando o coração diante de Deus, colocando o coração diante de Deus, porque o louvor é parte do culto, mas ele não é todo o culto. A melhor e a maior parte do culto é quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, como faremos daqui a pouco. Por isso, quero convidar você a abrir o seu coração, a deixar que o Espírito Santo te conduza nesse momento em que estaremos meditando na palavra do Senhor. Mas antes disso, nós vamos orar mais uma vez. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor por esse louvor que eles dedicaram ao Senhor. De fato, nada é impossível a Deus. Nenhuma das dificuldades que nós temos ou que nós criamos é impossível para Deus solucionar. E é nele que nós confiamos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a bênção dele sobre nós, sobre o nosso culto, sobre a palavra que será ministrada daqui a minutos, daqui a instantes, e pedindo que ele fale aos nossos corações. Então, feche seus olhos por alguns instantes, vamos falar com o Senhor. Santo Deus e Pai bendito, mais uma vez, Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse tempo que o Senhor nos tem dado aqui, ó Pai, entre os irmãos, para adorar e bendizer ao Teu santo nome. Quero pedir a Deus que o Senhor esteja estendendo, Pai, a Tua mão sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão, Senhor Deus, neste momento assistindo a este culto. Que o Senhor possa visitá-los com graça e misericórdia, perdoando, Senhor Deus, os seus pecados, restaurando as suas vidas diante do Senhor. Quero pedir também, ó Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, de uma maneira especial, para que possamos estar completamente voltados e dedicados à Tua palavra nesse momento. Mas também quero agradecer especialmente aos meus irmãos e irmãs que, mesmo diante desta limitação e desta impossibilidade que temos de deslocamento, que continuam, Senhor, ofertando e dedicando os seus dízimos ao Senhor.
Quero agradecer pela vida de cada um deles, quero agradecer pelos dízimos e ofertas que têm sido entregue na tua casa, mesmo com todas estas limitações, porque é com estes valores, ó Pai, que nós sustentamos, ó Deus, a tua casa e a tua obra. Por isso quero te agradecer, Senhor Deus, e quero pedir que o Senhor continue abençoando a cada família da tua igreja, a cada irmão e irmã da tua casa, da tua igreja, para que a tua providência possa visitá-los de uma maneira especial. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades, muitos estão enfrentando problemas, especialmente financeiros, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, é o Deus que provê tudo aquilo que nós necessitamos. Basta confiar no Senhor. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, abençoe. Mas abençoe também, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos, para que possamos, ó Pai, ouvir a tua palavra nesse instante. Abençoa, Senhor Deus, o texto da tua palavra que será ministrado. Abençoe, Senhor Deus, as palavras que serão ministradas nesta noite. Que o teu Santo Espírito nos conduza através da leitura e da meditação desse texto, e que ele possa falar, ó Deus, de uma forma poderosa em nossos corações. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidá-los para fazermos juntos a leitura de um texto das Escrituras que está no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12. É uma passagem das Escrituras no Evangelho de Marcos que ela se repete tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. Cada um deles narra por uma perspectiva esta passagem ou este evento que aconteceu na vida e no ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria compartilhar com vocês esse texto porque há algumas coisas que eu, enquanto estava meditando nesse texto, aprendi com o Senhor e eu queria compartilhar com vocês também. Então, vamos à leitura do texto da palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seus corações: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Quando eu comecei a fazer a meditação nesse texto, ou quando comecei a ler esse texto,
Na verdade, eu fui despertado para ele porque a Érica está lendo um livro de Charles Swindoll com o título Jesus. Charles Swindoll faz um apanhado da história do ministério da vida de Jesus e ele aborda vários pontos da história de Jesus. Mas ela leu para mim esta passagem no texto ou no livro de Charles Swindoll essa semana, e esse texto e esta passagem ficou na minha memória. Isso foi me trazendo alguns pensamentos e eu fui refletindo sobre isso, e enquanto eu preparava o sermão para esta noite, ou quando eu preparava o sermão para ministrar aos irmãos, me ocorreu algumas coisas que são curiosas e que eu acho que são muito interessantes. Aliás, esse é um dos textos que são muito emocionantes e poderosos nas Escrituras, porque mostra um milagre que Jesus realizou de uma forma espontânea, mas de uma forma também curiosa, porque este milagre foi motivado pela fé que os amigos do paralítico tiveram em que ele seria curado se Jesus o tocasse, ou se esse amigo, ou se esse paralítico estivesse próximo de Jesus. Por isso, o tema desta noite é exatamente esse: quando a fé entra em ação, ou quando a fé deixa o âmbito da espiritualidade somente e ele parte para a prática, para a ação direta em busca de uma solução. Aliás, os evangelhos estão repletos de ações desta natureza. Eu mesmo já falei recentemente sobre um texto em que 10 leprosos foram até Jesus pedindo que ele os curasse. Ou seja, a fé que os leprosos tinham moveram eles, ou seja, foi a força motivadora que os levou até Jesus. E assim em vários aspectos, em vários personagens das Escrituras, como por exemplo a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela acredita, ela crê que se ela tocar nas vestes de Jesus, ela será curada. Ou seja, é uma fé que leva a pessoa a sair do seu ponto de conforto, ou do seu lugar de conforto, para uma ação direta que vai influenciar a sua vida. E esta é a história do paralítico. Aliás, esta história tem alguns personagens importantes, e eu queria com vocês chamar a atenção de cada um de vocês para cada um destes personagens e a história de vida deles, ou o que levou eles a este lugar, a esse momento em que eles encontraram com Jesus. E o primeiro personagem que nós temos nesta história é o que talvez muitas pessoas já identificam imediatamente, que é o paralítico. Ou seja, até mesmo na Bíblia, na nossa Bíblia, ou pelo menos em algumas Bíblias, tem um título sugestivo para esta passagem. É claro que esse título não está no original grego. É claro que não está nos originais. Esse título foi acrescentado posteriormente. Mas a cura de um paralítico em Cafarnaum. Ou seja, o próprio título sugere que um dos personagens principais desta narrativa é o paralítico. E ele é curioso pelo fato de que nesse processo, ou seja, nessa história, ele o principal alvo da misericórdia e da graça de Deus. Mas pensem de uma maneira mais específica sobre este personagem. A história desse paralítico é a história de um homem com uma vida sofrida, com uma vida, além de sofrida, alienada. Eu não sei se vocês já pararam para perceber ou para olhar para a história desse homem. A gente não sabe, nós não sabemos como ele ficou paralítico.
Nós não sabemos se ele era paralítico desde pequeno, ou se ele se tornou paralítico por um acidente, ou por algo semelhante. Nós não sabemos. O que nós sabemos é que ele era paralítico, e a paralisia dele o afetava de tal forma que ele nem sequer conseguia se levantar da cama. Ou seja, provavelmente ele era tetraplégico, ou seja, ele era paralítico de corpo, com o corpo todo. Nós não temos muitas informações a respeito da vida deste homem, mas nós sabemos algumas coisas por intermédio da cultura dos judeus. A vida deste homem não era uma vida fácil, era uma vida extremamente sofrida. Primeiro pelo fato dele ser paralítico e dele estar com esta paralisia generalizada no corpo, ou seja, dele ser paralítico e não conseguir ter nenhuma ação, não conseguir fazer coisa alguma, nenhum gesto, ele não conseguia fazer nada que o aliviasse deste sofrimento. E eu não sei se vocês lembram, eu já falei sobre isso, sobre essa questão algumas vezes aqui na igreja. O judeu acreditava que todas as pessoas que sofriam uma grande tragédia na vida, ou que passavam por uma grande dificuldade na vida, eles estavam de fato sendo punidos por Deus. Eu quero até lembrar vocês de uma outra passagem das Escrituras que está no Evangelho de João, quando Jesus cura um cego de nascença. Eu quero lembrar vocês, quero fazer que vocês lembrem o que os discípulos perguntaram para Jesus antes que Jesus curasse aquele cego. Os discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: Senhor, quem pecou para que este homem se tornasse cego? Ele ou os seus pais? O que isso quer dizer? Quer dizer que na cultura dos judeus, naquela sociedade, naquela época, as pessoas acreditavam que quando uma pessoa sofria uma grande tragédia na vida, ou sofria um grande mal na vida, um mal físico, um mal dessa natureza, era porque Deus estava castigando ou estava punindo os pecados dele ou dos pais dele. Falamos aqui na semana passada sobre maldição hereditária e como isso não existe nas Escrituras, não tem nada disso nas Escrituras. Cada um é responsável por sua própria vida. E Deus não precisa castigar ninguém pelos seus pecados, até porque, se você ler o texto de Tiago, a carta de Tiago, Tiago vai dizer que a essência de Deus, ele é essencialmente bom. E por ele ser essencialmente bom, ele não pode fazer o mal. Até porque se Deus fizer o mal, ou se ele praticar o mal na vida de alguém, ele não é bom. Então ele não é Deus, porque Deus é bom. Aliás, Jesus diz: o único que é verdadeiramente bom é Deus. E ele não pode fazer mal a ninguém, ele só faz o bem. Mas as pessoas acreditavam que ele era amaldiçoado, e por essa maldição ele vivia alienado, como o cego de nascença. Então, uma vida sofrida, alienada, uma vida completamente dependente, uma vida completamente dependente da misericórdia e da ação de outras pessoas sobre a sua vida. Nós não sabemos se ele tinha família, nós não sabemos se a família o ajudava em alguma coisa, mas nós sabemos que nesta história ele é o alvo principal da misericórdia de Deus, porque ele é completamente e totalmente dependente. Mas há um segundo personagem, ou um grupo de personagens, que também aparecem nesse texto, que são os amigos do paralítico. E eles são importantes nesta narrativa, porque, em primeiro lugar, você pode perceber que eles eram amigos, ou tinham uma amizade verdadeira em relação a esse paralítico. Eles realmente eram amigos, eles realmente tinham apego e amizade verdadeira.
Porque quem é que ficaria, ou quem é que permaneceria amigo desse homem na situação em que ele estava? Normalmente, quando passamos por alguma coisa, uma situação difícil em nossas vidas, a primeira coisa que desaparecem são os falsos amigos, não é? Primeira coisa que sai, que foge, que desaparece são aquelas pessoas que diziam que eram nossos amigos, mas na verdade não eram, porque os verdadeiros amigos, eles estão juntos até mesmo nas dificuldades. É isso que diz o livro de Provérbios, que na angústia o amigo se torna um irmão. Estes homens eram amigos deste paralítico. Estes homens tinham uma característica fundamental: eles se importavam com esse paralítico. E isso me faz perceber na vida destes homens uma outra coisa que eu também acho fantástica, porque eles se comoveram com a situação do amigo, eles se condoeram com a situação do amigo, assim como os amigos de Jó, né? Lá na situação de Jó, foram lá chorar as mágoas com Jó, choraram com ele durante uma semana, choraram com ele as dificuldades que Jó havia sofrido. Mas diferente dos amigos de Jó, estes fizeram algo prático, ou seja, eles não ficaram parados, eles não ficaram simplesmente acomodados com essa situação. Eles não disseram assim: o nosso amigo está sofrendo essa dificuldade, né? Que pena, que coisa horrorosa ele está sofrendo. Mas vamos fazer o que nessa situação, não é verdade? Afinal, ele está paralítico. E quem é que pode resolver o problema dele? Esse problema é um problema insolúvel. Não, eles não fizeram assim. Diferente dos amigos de Jó, eles fizeram algo prático. Eles saíram da comoção e eles se inquietaram com isso. Eles disseram: nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer algo em relação ao nosso amigo. E aí é que nós percebemos a ação da fé que estes homens tinham. Porque a fé, ela é exatamente isso. A fé não é somente crer firmemente. A fé é você crer e colocar isso em prática. Não é simplesmente dizer: eu acredito em Deus. Eu acredito que Deus é poderoso. Eu acredito que Deus pode curar. A fé vai além disso. A fé que realmente muda a nossa história, ela vai além, porque ela diz: Deus é poderoso, Deus pode me curar, então eu vou lá buscar Deus. A fé que resolve muitas das nossas dificuldades, ela tem que sair do crer para o agir. Por quê? Porque o agir é motivado pela nossa fé e pela nossa confiança em Deus. Foi isso que eles fizeram. O texto da palavra do Senhor diz que eles ouviram dizer que Jesus estava em Cafarnaum. Aliás, Jesus morava em Cafarnaum. Ele tinha uma casa lá. E Jesus fazia viagens missionárias, ou seja, ele volta e meia circulava por Samaria, circulava nas regiões em volta para pregar a palavra de Deus nas cidades e vilarejos vizinhos. E Jesus havia acabado de voltar de uma dessas viagens missionárias e ele estava descansando em casa. E quando a cidade ouviu dizer que Jesus havia voltado, afluiu para a casa de Jesus uma grande multidão. O texto diz que a multidão, a quantidade de pessoas era tão grande, era tão imensa a multidão que havia ali, que não tinha espaço nem mesmo na porta para ver o que estava acontecendo dentro. Tantas eram as pessoas que estavam ali. E o que é que Jesus estava fazendo nesse momento? Jesus estava em um lugar da casa, assentado, anunciando e pregando a palavra de Deus para essas pessoas.
Esses homens foram ao encontro de Jesus. Eles ouviram dizer que Jesus podia curá-los. Eles ouviram dizer que Jesus podia resolver os seus problemas. Eles ouviram dizer e não ficaram parados. Eles foram ao encontro de Jesus. Eles pegaram um amigo deles, colocaram em uma maca, ou eu não sei se vocês já viram jogos de futebol, mas a maca aqui é aquela que os jogadores de futebol às vezes utilizam quando se machucam em campo, e entram 4 homens carregando uma espécie de suporte, onde coloca a pessoa nesse suporte e tira ele de campo. Essa é a maca que eles tinham. E esse homem estava deitado nesta maca porque não conseguia se mover ou se mexer, ou não tinha nenhuma possibilidade de mudar a sua história. E ele foi ajudado, auxiliado pelos seus amigos, que o levaram até Jesus. Nós vamos chegar na parte que interessa. Mas antes disso, nós temos outro personagem que precisa ser apresentado nesse momento, que faz parte desta história, que são os escribas e fariseus que estavam ali. Este grupo esse grupo era o grupo de religiosos que sempre estava seguindo Jesus onde quer que ele ia. Aliás, esse grupo, eles tinham uma característica especial, essencial. Eles tinham inveja da popularidade de Jesus. Eles eram, até a vinda de Jesus, até a chegada de Jesus, até o início do ministério de Jesus, eles eram os representantes da religião judaica. Eles eram aqueles que ministravam e ensinavam a palavra de Deus para o povo. Eles eram aqueles que detinham o conhecimento da palavra de Deus, e eram eles que ensinavam o povo acerca das coisas de Deus. Por isso que eles são importantes nesta história, porque quando eles começam a seguir Jesus, não é seguir para aprender ou para saber o que Jesus tinha para ensinar, mas movidos pela inveja, movidos pelo fato de que Jesus alcançou uma popularidade grande entre as pessoas, e Jesus realizava milagres, e Jesus realizava coisas impressionantes que chamavam a atenção das pessoas. Eles, movidos pela inveja, seguiam Jesus para encontrar alguma coisa com o qual eles podiam acusar Jesus. Na verdade, eles seguiam Jesus para tentar de alguma forma envergonhá-lo e fazer com que ele perdesse a sua posição ou perdesse a sua popularidade. Eram pessoas difíceis de lidar, pessoas que tinham o coração endurecido, pessoas que não acreditavam em Jesus, não acreditavam que ele era o Filho de Deus, não acreditavam que ele foi enviado por Deus para nos salvar. Eles não acreditavam que Jesus fosse nem sequer alguém capacitado por Deus. Isso faz parte desta narrativa, pelo fato de que nesta narrativa Jesus faz algo que o torna igual a Deus. É neste ponto que a separação, o distanciamento dos escribas e fariseus se torna evidente em relação a Jesus, porque é a partir daqui que eles começam a realmente e verdadeiramente atacar Jesus em todos os lugares onde Jesus ia, porque nesse ponto Jesus se torna ou mostra para eles, através da cura do paralítico, que ele é filho de Deus. E a história acontece da seguinte maneira: os amigos do paralítico, ao chegarem na casa de Jesus e observarem aquela multidão, eles tentam levar o paralítico até perto de Jesus. Era a intenção deles, era o que eles desejavam, era o que eles queriam. Mas a multidão não permitia que ele passasse. Lembram que eu falei para vocês que o paralítico ele era alienado?
e ele era alienado nesse sentido prático também. As pessoas não queriam serem tocadas por esse paralítico, ou não queriam que esse paralítico tocasse eles, porque na cabeça dos judeus, eles acreditavam que se o paralítico tocasse-os, eles se tornariam impuros para a religião judaica, e eles teriam que fazer uma purificação. Isso dava trabalho, causava transtorno. Então eles não gostavam de tocar nessas pessoas, não queriam tocar nessas pessoas. E quando o paralítico chegou, eles não abriram espaço para ele. Ninguém deu lugar para que o paralítico fosse levado até a presença de Jesus. Ninguém abriu espaço para que o paralítico passasse. Todos estavam naquele momento alienando o paralítico. Os amigos do paralítico não se limitaram, não acharam que isso os impediria. E eles então pensaram numa solução. E a solução deles foi algo radical, porque eles levaram o paralítico para o telhado da casa de Jesus. E aqui há um dado interessante, porque a gente pensa como eles abriram um buraco no telhado da casa de Jesus. Mas nós precisamos lembrar que a casa dos judeus naquela época e as casas mais pobres, elas eram feitas de estuque. Eu não sei se você sabe o que é isso, mas estuque é barro batido, misturado com palha. Ele é imprensado numa espécie de grade e ele forma as paredes da casa. E o teto desta casa também era formado de estuque. Estuque batido com palha, misturado com palha, e prensado para que formasse uma parede. Esses homens subiram ao telhado, que é chamado de eirado, e na posição, eles calcularam a posição onde Jesus estava, e aí então eles começam a cavar um buraco no telhado, e baixam o paralítico por meio deste buraco. E aí eu queria considerar com vocês uma coisa a respeito desse personagem, que é o personagem principal da nossa narrativa, Jesus. Você já pensou em como Jesus, ou o que Jesus estava fazendo nesse momento, ou no momento em que o paralítico foi colocado na presença dele? Já pararam para pensar? O texto da nossa narrativa diz que Jesus estava ensinando as pessoas. Ou seja, havia uma grande multidão dentro da casa de Jesus, havia uma grande multidão fora da casa de Jesus, mas as pessoas estavam ali ouvindo Jesus ensinar. Então Jesus estava dando ou um estudo bíblico, ou Jesus estava pregando um sermão. Jesus estava no meio de um sermão, ok? E aí pensem comigo, imagine que nesse momento em que eu estou pregando a palavra de Deus, alguém comece a bater picareta aqui na laje da igreja, e aí abra um buraco na laje da igreja para descer uma pessoa na minha frente. O que é que aconteceu com o sermão de Jesus? Ele teve que parar o sermão, porque enquanto aqueles homens cavavam ou escavavam o telhado, iam caindo entulho sobre o lugar onde Jesus estava. E o que me impressiona, e o que me deixa impressionado, é que Jesus espera que os homens terminem de cavar o buraco e que baixem o paralítico até ele. Isso me deixa impressionado. Por que Jesus fez isso? Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu ia mandar parar imediatamente. Para com isso, está quebrando a minha casa. O que estão fazendo aí, fazendo um buraco no teto da minha casa? Mas Jesus não faz isso. Jesus simplesmente espera que os amigos do paralítico terminem o trabalho de fazer um buraco no telhado da sua casa e baixem o paralítico adiante dele. E o texto das Escrituras nos diz que Jesus, vendo a fé que aqueles amigos do paralítico tinham, olhou para o paralítico e então teve misericórdia dele. Gente, para mim, esta é a parte mais significativa desta narrativa.
Porque quando Jesus olha para estes homens e olha para o paralítico, Jesus coloca em prática uma característica que é inerente de Deus, que é do próprio Deus, que é particular de Deus. Jesus coloca em prática a misericórdia e a bondade de Deus. Porque Jesus olha para aqueles homens, para o esforço que eles tiveram, para a prática da fé que eles colocaram, exercitaram naquele momento. Olha para a situação do paralítico e a única coisa que Jesus realmente faz é ter misericórdia deles. Jesus se comove com aquela situação e então Jesus opera um milagre na vida daquele homem. Misericórdia em relação aos amigos do paralítico, misericórdia para com os paralíticos. E o que mais me impressiona é que Jesus é misericordioso até mesmo com os escribas e fariseus que estavam ali, porque Jesus, mesmo sabendo o que eles pensavam a respeito dele, mesmo sabendo que aqueles homens estavam negando a sua divindade, negando a sua missão, negando a sua filiação a Deus, negando quem ele era, ainda assim Jesus para explicar a eles quem ele era, para dizer para aqueles homens quem ele era, e ele não faz isso de forma agressiva. Jesus não expulsa aqueles homens da sua presença. Aliás, se você continuar lendo a narrativa de Marcos, ou mesmo de Mateus, Lucas, João, você vai perceber que Jesus não impede que essas pessoas acessem a sua presença. Jesus passa os seus 3 anos e meio de ministério pregando e ensinando, fazendo sinais e prodígios, curando e libertando as pessoas, seguido de perto por essas pessoas, por esses escribas e fariseus, que o criticavam, que ficavam o tempo todo pegando no seu pé para tentar encontrar alguma coisa para o acusar, para com isso o acusar, e ainda assim Jesus não impede o acesso dessas pessoas à sua presença. Jesus não proíbe que estes homens estejam perto dele. Jesus não faz nada que impeça que estas pessoas o procurem. Por isso que neste texto, nesta narrativa, eu vejo que a misericórdia de Deus é a característica essencial que marca a filiação de Jesus. Eu sei que Jesus nesse texto está falando que o fato dele ter autoridade para perdoar pecados significa que ele é o próprio Deus, mas é através da misericórdia de Jesus, é através da bondade de Jesus que nós vemos a face de Deus. A face de Deus na misericórdia de Jesus. E isso tudo porque a fé que estes 4 homens tiveram de levar o seu amigo até a presença de Jesus, fez com que a graça e a misericórdia de Jesus abundasse naquele lugar. E o texto termina com uma multidão de pessoas maravilhadas com o milagre, glorificando e exaltando a Deus. Mas eu queria convidar você a refletir sobre os personagens desta história. Na verdade, os personagens desta história são representações de nós mesmos. Porque, de fato, muitas vezes, nós somos como os paralíticos. Nós não conseguimos nem nos mover quando estamos no meio dos problemas. Aliás, nós nos sentimos tão sobrecarregados com as dificuldades e os problemas que nós nos sentimos paralisados. Eu conheço, por exemplo, a história de algumas pessoas que passaram por dificuldades tão grandes que a única coisa que elas conseguiam fazer era ficar fechado no quarto, chorando o tempo todo. Paralisados. Mas nós também podemos
E muitas vezes, nós agimos como os amigos do paralítico. Alguma coisa nos move, alguma coisa nos impulsiona, alguma coisa nos leva a buscar Deus. Nós cremos que só encontramos a misericórdia de Deus na presença dEle. Por isso que nós vamos até Ele. Por isso que alguma coisa nos move até Ele. É a fé que Deus coloca em nossos corações. Mas, negativamente, também fazemos exatamente como os escribas e fariseus faziam, em algumas vezes. Porque nós, por causa das nossas limitações, das nossas fraquezas, muitas vezes negamos aquilo que Cristo pode fazer, aquilo que Jesus pode fazer em nossas vidas. Negamos porque temos uma visão limitada de quem é Deus. Negamos porque nós criamos uma imagem de um Deus muito pequeno para nós, de um Deus que não pode ou que não quer fazer as coisas. Eu sempre digo para os irmãos, e os irmãos vão lembrar disso, às vezes que eu já mencionei aqui na igreja, que as Escrituras sempre nos ensinam, o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensina a orar e a buscar a Deus o tempo inteiro, sem cessar. Porque se Deus quiser, Ele vai nos curar. Mas se Ele não quiser, enquanto Ele não nos responder positivamente ou negativamente, nós podemos continuar e devemos continuar orando. Nós não podemos limitar quem é Deus. E eu quero convidar vocês a fazer exatamente isso. Eu quero convidar vocês a deixar de lado todas as ideias pré-concebidas que vocês têm a respeito de Deus e confiar naquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele. Porque a palavra de Deus nos ensina que Deus é bom, Deus é misericordioso, e todo aquele que vai a Ele por meio da fé, com fé, não é rejeitado, não é deixado de lado. Deus nunca vai rejeitar alguém que se aproxima dele pela fé. Aliás, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que o busque creia que Ele é galardoador, ou seja, que Ele recompensa aqueles que creem nele, aqueles que têm fé. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil, sei que muitos dos nossos irmãos estão passando por situações difíceis nesse momento, mas eu quero dizer para você que a fé que Deus colocou no seu coração, você precisa deixar que ela flua em você, que ela te mova, que ela te leve à presença de Deus. Não deixe que as nossas ideias pré-concebidas, não deixe que as nossas imperfeições, as nossas limitações nos impeçam ou impeçam vocês de se aproximarem de Deus e receberem de Deus a graça e a misericórdia que Ele tem para nos conceder. Creia que Deus pode mudar a sua história. Creia e vá ao encontro dEle, busque a Deus e Ele vai responder você. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero pedir a Deus que o Senhor nos abençoe nesse momento. Ó Pai, fala, Senhor Deus, aos nossos corações de uma maneira especial, Senhor. Eu sei, Deus, que as palavras que nós dissemos neste momento, ó Pai, podem muitas vezes conterem dificuldades e limitações, mas o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, pode transformar essas palavras no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que me ouvem nesse momento e podem nos abençoar, Senhor Deus, fazendo com que elas encontrem o caminho certo e o destino certo. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas, Senhor. É o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ainda orar mais uma vez, porque nós temos alguns motivos de oração, alguns pedidos de oração.
que nós precisamos apresentar ao Senhor. Logo em seguida, nós estaremos dando a bênção apostólica e encerrando o culto desta noite. Nós vamos orar nesta noite em favor do pai e da irmã da nossa irmã Vanessa. Nós vamos orar pelos pais do nosso irmão Mazinho, do Gilvan e do Elivaldo. E nós vamos orar pela mãe da nossa irmã Juliana. Todas essas pessoas estão com a saúde um pouco debilitada, ou estão precisando da atenção do Senhor nesse aspecto. E eu quero convidá-los a colocar em prática a fé que nós aprendemos nesta noite. Feche seus olhos, eleve a Deus os seus pensamentos. Vamos confiar na misericórdia e na graça do Senhor sobre a vida dessas pessoas e pedir a bênção do Senhor sobre elas. Soberano Deus e Pai eterno, mais uma vez, ó Pai, nós queremos te agradecer. Te agradecemos por esse culto que o Senhor nos permitiu, esse culto tão majestoso, tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos e filhas que cooperaram conosco nesta noite. Abençoa cada irmão e irmã que está, Senhor Deus, nos ouvindo, que está, Senhor Deus, participando deste culto. E abençoa especialmente, Pai Santo, a vida dessas pessoas que nós mencionamos agora há pouco, Senhor. Do pai da nossa irmã Vanessa, da irmã dela, dos pais do nosso irmão Mazinho, Gilvan e Elivaldo, e a mãe da nossa irmã Juliana. E a todos aqueles irmãos e irmãs, ou familiares e amigos que estão enfermos, doentes, ou que estão precisando, Pai, que o Senhor os abençoe de uma maneira especial. Abençoe a vida deles, restaure a saúde de cada um, conceda graça, porque o Senhor é misericordioso e o Senhor é bom. E nós, ó Deus, buscamos ao Senhor e nós vamos até o Senhor, porque cremos que só o Senhor pode mudar a nossa história, só o Senhor pode, ó Deus, nos abençoar. Ó Deus, leva-nos para os nossos lares em segurança, guarda as nossas vidas, abençoe cada família que nos assiste nesta noite, a cada irmão ou irmã que nos assiste nesta noite, que está em seu lar, que está em sua casa. Conceda graça, Senhor Deus, a ele, a ela, para que essa semana seja uma semana de grandes vitórias, de grandes bênçãos para cada um. Nós oramos, agradecidos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.